Então, vamos só pedir a Deus para nos ajudar, tá bem? Para nos abençoar aqui juntos. Senhor Jesus, pedimos a tua bênção sobre tudo o que vamos falar, conversar hoje. E ajuda-nos, Senhor, a examinar as coisas conforme devemos. Amém. Então, é assim. Tem um versículo na Bíblia que diz lá assim: o nosso coração nos condena, né? Maior é Deus e vê todas as coisas. Pronto. Agora, normalmente o nosso coração, quando nos condena, tem sempre qualquer coisa errada, né? Tem qualquer coisa errada. Por vezes acontece que o teu coração te condena pela coisa errada também. Por exemplo, quando o teu coração te condena, existe algo errado. Pode não ser aquilo que estás a pensar. Porque, principalmente se tu andas com Deus, porque Deus vai te... A tua paz vai começar a falhar, né? Vai começar a flicar, né? Então, lá em Coríntios nós lemos assim. Vamos ler só uma passagem em Coríntios. Diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Há traduções que dizem assim: se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos condenados. Também existe isso, né? Porque quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pronto, só estes dois versículos. Eu acho que Paulo queria dizer muito mais, mas como eu acho que já tinha escrito muito, né? Aí ficou por aqui. É assim, a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, não é? Diz em vários lugares. Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos para ver se ainda estáis na verdade. Ele diz isso lá. E depois aqui também diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Então, se não houvesse este mandamento, a gente até podia passar assim ligeiramente por cima, mas nós sabemos que é muito importante nós nos examinarmos, entende? Eu não sei só se é importante, não sei se é só importante, né? Mas é porque eu acho que é fundamental. Tem que ser feito. Porque é, a Bíblia não ia mandar fazer uma coisa que não fosse extremamente importante, tá bem? Então, vamos partir deste princípio, que é muito importante esta coisa de nos examinarmos a nós mesmos. Agora, o que é que pode acontecer quando nós nos examinamos a nós mesmos? Tu podes te examinar a ti próprio. Existem vários problemas nisto, né? E existe uma maneira certa de o fazer. Vamos só falar um pouquinho nos problemas que podem existir. Porque assim, tu podes te examinar sem luz, não é? Ficas apalpando as coisas na tua vida, ficas tipo violando o teu ser com sentimentos, com suposições, aí ficas uma pessoa confusa, né? Se não ficares confusa, vais ficar uma pessoa defensiva, que vai se defender ela própria, porque ninguém gosta de confusão na cabeça. Aí vais começar a proteger a ti próprio, não é? E vais começar a ter uma
uma repulsa, uma coisa contra te examinares a ti próprio. Porque tu podes te examinar a ti próprio sem luz, sem a luz de Deus. Não é? E o que é que vai acontecer quando tu te examinas sem a luz de Deus? Vai acontecer que tu vais te examinar com outra luz, com outro foco, com outras intenções, com outras, ah, ah, até com outras curas depois. Tu vais ter muitos problemas nisso, entendes? Então, aqui, como nós lemos aqui, Paulo diz assim, quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Então, quer dizer, este julgamento, que é importante, do qual a Bíblia fala muito, é um juízo, é um julgar, Deus julgando a ti, colocando as coisas na luz, como se fosse o dia do juízo, entende? Então, por que isto é importante? Fazer da maneira certa, ser julgado por Deus agora, não é? Por que isso é importante? Porque se nós, como Paulo diz assim, se nós formos julgados agora por Deus, quando chegar o dia do juízo vai acontecer o quê? Nós já fomos julgados. Entende? Tu já passaste, propriamente já passaste por esse juízo. O teu coração já foi todo remexido e mexido. Por quem? Por Deus. Não é? E por isso é que Paulo diz ali também, se nós somos julgados, não seremos julgados. Por quê? Porque tu já foste julgado. Por isso é que é muito importante tu ser julgado por Deus agora, não é por as tuas próprias ideias, não é por ti próprio, não é? Tu tens de te entregar à luz de Deus e tens que estar muito aberto para que Deus te mostre o que está errado. Porque as pessoas muitas vezes convencem-se a elas próprias de tal maneira que é muito difícil Deus convencê-las de outra coisa. Por quê? Porque tu podes estar te acusando da coisa errada e essa coisa errada pode ter até um fundo válido, entende? Mas Deus não pode falar muito sobre isso, por quê? Porque tu tens o teu próprio juízo já feito. Não é? E se tu te entregas à justiça de Deus para ser julgado pela luz dele, vai acontecer o quê? Vai acontecer que tu esperas o juízo dele, a pronúncia dele. Aquele versículo que o Filipe diz sempre lá em Abacuque 2, não é? Eu estarei sobre a minha guarda, vou ver o que é que Deus vai falar comigo, não é? A Bíblia diz assim, colocai-vos na luz, é? Andai na luz. Tu andas na luz por quê? Para as coisas serem reveladas, né? Para serem mostradas. Andar na luz é andar transparente, não é? Andar sem esconder nada, andar pelado diante de Deus, sem nada encoberto. Então, isso é uma das coisas que nós devemos saber, é que é extremamente importante sermos julgados agora. Só que, para sermos julgados agora da maneira certa, é preciso nós pararmos com os nossos juízos a nosso respeito, os nossos próprios. Entende? Porque tu muitas vezes vais dizer, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu tenho a certeza que é aquilo, mas depois vais ver que afinal estavas errado, não é? Porquê? Porque tu nunca tiveste uma opinião, tu não deste a oportunidade a Deus de mostrar o teu coração no tempo dele. E depois tem outra coisa, não é? Os humanos gostam muito de acusar. E, normalmente, as pessoas acusam os outros, não é? Daquilo que eles próprios têm. Pronto.
Isso é o normal, né? Normalmente, quando tu começas a apontar o pecado do outro, tu podes ter a certeza que de uma forma ou de outra tu tens aquele pecado. Ou tens apetência para ele, ou tens alguma. Percebes? Aí, se tu queres ir ver quais são os teus pecados, vais só ver o que é que tu julgas no outro. Não é? Mas isso, a pessoa que faz isso, normalmente já não está a fazer juízos corretos, entendes? Porque a acusação da consciência dele, ele está a transmitir para os outros, está a espelhar para os outros, está a fletir para os outros. Mas quando Deus te mostra as coisas, vai acontecer o quê? Ele não te vai acusar agora, percebes? Quem vai te acusar é o teu coração. Deus vai te mostrar, entende? E se Deus te mostrar uma coisa que é feia, por exemplo, vai acontecer o quê? Tu não vais gostar de ver aquilo. Ou tu vais dizer assim, não, eu não sou assim, não é? Ou se tu chegares ao ponto de dizer assim, não, isso é verdade, eu sou assim, vai acontecer o quê? Vai acontecer que tu vais começar a te acusar, vais ter começar a ferir a ti próprio, entendes? Vais começar a, a, a te massacrar a ti próprio, a acusar. Porquê? Porque tu não gostas de ser assim. Para ti é uma coisa feia. E isso Deus quer evitar na tua vida. O que é Deus quer evitar? Porque Deus quer te mostrar uma coisa para te tirar daquilo. Entende? É para te salvar daquela coisa, para te limpar daquela coisa. E a pessoa, normalmente, quando tem este ímpeto de se acusar ela própria, é porque isso é uma forma pode virar uma forma de, de tentar buscar a atenção dos outros, ou a atenção de Deus até. E depois pensa que Deus é humano, também vai querer buscar a atenção de Deus se acusando, não é? E tu só consegues a atenção de Deus te salvando, não é te acusando. Por que que o diabo acusa? Porque ele sabe que ele vai te julgar para dentro de uma espiral de acusações da qual tu não vais conseguir sair. Não é? É por isso que nós devemos parar com as acusações, tanto a ti próprio como aos outros demais, às outras pessoas. E porque tu vais ver que a pessoa que se acusa ela própria ou acusa as outras pessoas, não é? Vai chegar um dia que ela vai acusar Deus também de certas coisas que Deus não fez, ou isto ou aquilo, entende? E Deus é Deus, pode fazer o que quiser. Então, é muito importante na nossa vida nós sermos meigos com a luz de Deus, não é? Sabendo que aquela luz vem para te salvar, deve ser uma alegria para ti, não deve ser um motivo de acusação. Só que isso depois vai acarretar responsabilidade, não é? Vai acarretar a responsabilidade de tu te arranjares a ti próprio com Deus, com a mesma força que Deus tem, com o mesmo poder, pelo poder da graça, não é? Porque o que acontece aqui é que quando tu começas a acusar a ti próprio, também vais tentar arranjar a tua vida por meios próprios. Porquê? Porque tu não gostas de te ver assim, não é? Quantas vezes vocês já viram aquelas mulheres que olham assim para o espelho e dizem, eu não gosto de me ver assim, não é? Até homens também, bicho. É que eu não gosto de me ver assim, não é? Espiritualmente é a mesma coisa, percebes?
Tu não tens que gostar ou desgostar, não tem nada a ver com isso. Tu és o ser que Deus te criou, percebes? Agora tu vais, aquilo é colocado na luz para te salvares daquilo. Deus não te está a mostrar aquilo para tu te veres ou para tu te admirares ao espelho. Deus não vai criar, hum, Deus não vai criar esses bonequinhos bonitos no espelho, percebes? Deus quer um ser humano à imagem dele. Se tiveres nariz torto ou não tiveres, não interessa. Não é? Então, se tu não te analisares através da luz de Deus, se não te examinares através da luz de Deus, vai acontecer o quê? Ou se tu não aceitares, vai acontecer que tu podes cair na tentação de querer arranjar a tua vida sem o poder de Deus também, sem ser por Deus. E nós arranjamos-nos com Deus entregando-nos a Ele, percebes? Se tu te entregas à justiça para seres examinado, também precisas te entregar ao Salvador para ser salvo. Não sei se eu me fiz entender. Salvo dessas coisas, entendes? É óbvio que no processo de eu estar a ser salvo dessas coisas, eu não vou pegar mais naquelas coisas das quais eu quero ser salvo. Imagina que tens um problema de bebida, percebes? Se tu vais te entregar a Deus para ser salvo, eu vou me comprometer também. Também não vou tocar mais na bebida, mas Deus no processo vai me salvar. Tu deixas aquilo, não é? Quem diz disso diz de outra coisa qualquer outro pecado, não importa o quê, não é? Agora é o seguinte, a carne gosta muito de mentir, percebe? Se não mente, acusa. E a carne depois também tem um processo de camuflar o pecado. Não sei se vocês já leram lá em Jeremias 6 e Jeremias 9, que diz lá, vocês curam a ferida do meu filho muito, meus filhos superficialmente. E chegam aí eles a dizer paz, paz, mas não existe paz ali. Porque a cura, a ferida, o ferimento é curado muito superficial. Não vai lá no fundo, percebe? Na raiz do problema. Então, se eu não arrancar o joio da minha vida pela raiz, vai acontecer o quê? Se a raiz ficar lá, ele vai tornar a sair. Agora, o mesmo processo do joio e do trigo, quando Deus diz assim, que ele saiu a semear, não é? Semeou o trigo e depois veio o inimigo de noite e semeou lá o joio. E nós sabemos que esse joio de qual ele está a falar é muito parecido com o trigo, principalmente no início da sua. Quando está nascendo e está crescendo, não é? Então, no teu coração pode ser igual, tens de ter cuidado a extrair aquele joio. Deixa ser Deus a mexer no teu coração. A tua vida é te entregares a Deus para seres examinado, não é? E porque tu fores assim, imagina que tu vais ao médico para o médico te examinar. Aí tu dizes assim, doutor, dá aí esses auscultadores aí que é para me escutar a mim próprio, né? O médico vai dizer o quê? Se eu vieste fazer aqui o quê? Vai comprar um auscultador para ti, né? A mesma coisa que tu vais ao Senhor Jesus, que é para quê? Para tu teres a tua opinião sobre ti mesmo. Não pode ser assim. Nós temos que ter muito cuidado com esta coisa de nos examinarmos a nós próprios. Já que tu queres examinar, né? Deixa ser Deus a julgar-te. Porque ele vai ser brando no julgamento dele. Brando, quer dizer, ele vai ser muito preciso, muito fundo, vai lá mexer onde tu não conseguirias chegar, nenhum homem se conhece a ele próprio, mas com o intuito de te salvar, de te tirar daquilo. Uma coisa que a carne não faz.
Por quê? Porque a carne vai acusar, vai massacrar, massacra até o próprio, a pessoa própria. Por quê? Porque ele não gosta de se ver assim. E tu, quando estás perto do Salvador, tens de ter uma alegria de dizer assim, mas o Senhor está me julgando, eu vou sair desta. Eu não preciso estar me acusando, estar me massacrando. Por quê? Porque logo, logo aquilo vai ser uma vida passada. Tu vais ser uma criatura nova. Então tu não tens de estar te acusando, ter medos, percebes? Por quê? Porque tu estás diante do Salvador do mundo. Não é? Pronto, era nisto que eu queria falar sobre esta coisa do juízo, de termos cuidado. Da mesma maneira que, eu não sei se vocês sabem que a consciência, não é? A nossa consciência. Antes de irmos por aí para essa outra segunda parte, vamos falar um pouquinho sobre isto. Não sei se tem alguma coisa para acrescentar vocês, assim. Alguma coisa que surgiu aí. Ah, Felipe, está tudo claro, é? Então vê, da mesma maneira que tu te podes acusar, também te podes defender. Porque a Bíblia fala que a nossa consciência nos acusa ou nos defende. Percebe? Então, se tu fores te defender a ti próprio sem a luz de Deus, vai acontecer o quê? Pode estar a defender a coisa errada. Não é? Porque é da nossa natureza, é da natureza divina o acusar e o pesar as coisas, percebes? Tu podes estar bem com Deus e a tua consciência te defende. Então, a consciência, a luz que Deus nos dá, nem sempre nos acusa. Ele pode defender, pode te encorajar, pode te dar, impulsionar, percebe? Mas quando Deus te defende, tu tens de ter o cuidado de não começares tu a defender-te a ti próprio também. Da mesma maneira que tu não te podes acusar a ti próprio, né? À toa, também não deves te defender a ti próprio. Porque é Deus que nos defende. Se é Deus que nos julga, se é Deus que nos mostra o pecado, se é Deus que nos acusa, acusa não, mas nos convence do pecado, né? Também é Deus que nos defende quando estamos certos. Tu não tens de estar a defender a ti próprio também, nem diante de ti mesmo. Deixa ser Deus a julgar-te. Deixa ser Deus a salvar-te. Não sei se vocês lembram lá, quando Davi saiu lá para matar aquele homem, o Nabal, né? Que ele, em 1 Samuel, sei lá, por aí, que o Nabal não lhe queria dar as comidas e não sei quantos que ele protegeu, o Davi estava a proteger os gados dele, estava a ajudar lá os esquiadores deles, não é? E depois esse Nabal era um homem muito duro, esse era diabólico. Então Davi saiu depois para matá-lo, para exterminar aquele homem. E depois a mulher desse homem, de Nabal, veio mais tarde a ser a mulher do Davi, foi ter com Davi e pedir desculpa e foi levar os mantimentos. E Davi disse para essa mulher, olha, a bendita és tu, que tu impediste que eu me salvasse a mim próprio, pela minha própria mão. Porque Davi saiu dali para se defender, para se salvar a ele próprio. Não podia. Não é? Tu não podes tentar te salvar a ti próprio. Embora a Bíblia, sob certas circunstâncias, diz assim, salva-te a ti mesmo, né? Ele disse isso a Timóteo, Paulo, salva a tua vida. Mas é uma maneira de falar, percebe? Tu como é que salvas a tua vida? Entregando-te ao Criador. Não é tu seres o Salvador. Tu não podes ser o teu próprio Salvador.
Nós nos salvamos entregando-nos a Deus. Então, temos que ter cuidado com esta coisa também de não nos estarmos a defender a nós próprios. Porque a acusação e a defesa, a autoacusação e a autodefesa, são primos. Saem do mesmo coração, mesmo tipo de coração. Tanto uma coisa como a outra pode te levar para o caminho errado. E depois tem mais. Podes entrar num caminho que parece certo e ele vai levar à morte. Não é? Porque tu podes dizer que o certo é errado, podes dizer que o errado é certo. Não é? Podes criar confusão na tua cabeça, podes te baralhar, podes te confundir. E não pode ser assim. Então, tu tens de deixar que seja Deus a dar a última palavra. E se Deus te defender, tu não precisas estar, como é que é de explicar? Tu não precisas sentir muito vaidoso por causa disso, né? Não, pronto, defendeu. Mas tu continuas a ser o mesmo. Deixas as coisas correr. Tá bom? Pronto, era por aí que eu queria. Uma coisa que eu queria falar hoje. Se vocês quiserem acrescentar, podem entrar e acrescentar. Só que é muito importante nós passarmos por este juízo de Deus, sabe? Sermos julgados por Ele. E aí, Felipe? Deu para compreender. Não podemos justificar os nossos erros, porque diante de Deus nós não temos justificativa. Assim, mediante os erros não tem como se desculpar, porque ele dá toda, como é que diz? Toda opção, a palavra não é essa não, mas vamos lá. Toda opção para a gente recorrer à palavra dele, que a palavra dele vai nos ensinar. Então não E adianta a recorrer a gente Ele também, pessoalmente, né? isso, recorrer a ele, então. E dá a opção para a gente recorrer a ele, para ele esclarecer as coisas para a gente e a gente seguir o caminho certo, né? Isso, Não sim. existe desculpa. E depois de esclarecer, tu não te esqueças que Ele é que é o Salvador. Uhum. Porque Ele não somente vai te mostrar, ele vai te mostrar, mas Ele também é o caminho. É o modo de sair dali. E ele, de acordo com o que o senhor falou aí, ele revela o que muitas vezes há no nosso coração, que termina nos chateando, que termina nos condenando. A gente está observando a nós mesmos, e não é para ele nos condenar, mas para ele mostrar que existe aquilo dali e a gente E precisa está ser contra isso. tratado, né? E contra aquilo, ele nos dá força e ele nos libertar daquilo aí que muitas vezes estava, digamos, que escondido e acomodado. Sim. Porque imagina que tu tens um ferimento grave, né? Aí se Deus tiver mostrar aquele ferimento, aquela ferida, é como, sabem aquela mulher que veio tocar na roupa do Senhor Jesus porque tinha um fluxo de sangue. Ela não queria que as pessoas soubessem que ela tinha aquilo, estava escondendo, não é? Então ela veio às escondidas para ser salva daquilo. Por quê? Porque ela tinha vergonha. E muitas pessoas querem se salvar sem se manifestar, sem se exporem. Não é? Só que o Senhor Jesus não vai permitir isso. Tens que ser colocado na luz para ser salvo, entende? E tu tens que parar de te acusar, porque para aquela mulher aquilo era uma coisa muito feia. Ela não queria que as pessoas soubessem, porque ela tinha que ser, provavelmente tinha que ser separada da sociedade por causa daquele problema, né? Pela lei de Moisés, tinha que ser separada. Quer dizer, havia muitos problemas ali. Quem é que ia cuidar dos filhos dela? Quem é que ia fazer isto? Quem é que ia fazer aquilo? Ela tinha muitos problemas na cabeça.
Então ela tinha muitas razões para se esconder. Mas também tinha vergonha de dizer a Deus, ao Senhor Jesus, o qual era o problema dela. Né? Naquele tempo as pessoas tinham vergonha dessas coisas. Ainda hoje têm, né? Eu não vejo aí mulheres contar para o mundo todo que tem um problema desses, não é? Então é assim, a mesma coisa com os nossos pecados. Se Deus vai nos curar, pronto, aquilo deixa de ser um problema, percebe? Diz assim, Deus vai me tratar, e daí? Já não é um problema. Não precisa estar a encobrir nada. Porque tu vais dar glória a Deus quando tu dizes, olha, aquilo era um problema, olha como eu estou agora. Ou as pessoas vão dizer isso. Alguém vai dizer, mas olha, aquele homem bebia, mas olha como ele vive agora. Aquele homem era agressivo em casa, mas olha como ele é agora. A mulher, né, gritava em casa, olha, agora parece uma santa. Mudou completamente. Pronto, foi a mesma coisa que aconteceu lá no meio dos Zulus. Os Zulus vinham, chegavam perto das mulheres, e assim, mulher, o que é que aconteceu contigo? Eu tinha que te bater com o pau, fazer, né? Agora, de repente, tudo mudou aqui. O que é que se passa contigo? É assim. Então tá. Então vamos pensar nisto, né? Vamos ver qual é a maneira que nós lidamos com o nosso coração, porque muitas vezes as pessoas pensam que a agressividade é, é, é força de vontade ou é, sabes? Como é que é de explicar? Não precisas ser agressivo para seres perseverante, entendes? Então persevera a entrar na luz, para te colocares na luz, seres exposto, tendo a certeza que Deus não te vai deixar no teu pecado. É isso que nós lemos lá no fim de Judas, ele diz assim, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar irrepreensíveis. Não somente apresentar-te a ti irrepreensível, mas apresentar-te irrepreensível com alegria. Não é? Porque uma coisa é te apresentar-te irrepreensível, outra coisa é apresentar-te assim, mas tu com alegria. Né? Porque se Deus te julgar, tu vai dizer, mas ó, que bom, né? Ainda bem que está acontecendo agora. Dá-te uma alegria dizer, mas Deus está lidando com o meu coração. Não é? Vai dizer assim, mas olha só, eu não posso dizer que estou abandonado, Deus está corrigindo o meu coração, corrigindo os meus erros. Está mostrando, está me revelando. Isso deve nos dar alegria. Tá bom? Então vá. Se não tem mais nada para acrescentar, a gente vai. Não, pronto, isso aí que você falou agora, por último, isso é verdade. A alegria vem quando você está sendo corrigido por Deus em alguma coisa que você perde. Sim, sim. Aqui em casa tá uma barulheira que Yasmin tá Há assistindo pessoas que se aula de alegram, música. há pessoas que se alegram quando recebem, pedem dinheiro a Deus e recebem. Quanto mais alegre deves tu estar quando tu pedes para Deus corrigir um erro ou Deus te revela uma coisa. Muitas pessoas vão dizer, Senhor Jesus, analisa o meu coração, limpa o meu coração. Deus, quando lhes mostra, eles fogem, escondem-se. Parece Adão e Eva lá no meio do mato, esconderem-se. Né? Pediste a Deus para te revelar as tuas coisas, porquê? A próxima vez, não sei se Deus vai te revelar, né? Tu ficas te escondendo. Tu vai te escondendo por aí. Nesses matos da vida, né? É assim. Então, vamos deixar Deus analisar o nosso coração. E depois de analisar o nosso coração, vamos deixar Deus abrir-nos o caminho para sair dos nossos problemas. Não estou a falar de problemas materiais, estou a falar de problemas de coração, de cabeça, de nosso, percebe?
E depois, quando Deus te der a solução, tu esforças-te, vais te esforçar naquela direção, com o poder de Deus, tu vais achar graça para conseguir terminar aquela tarefa, para chegar a bom porto. E aí é assim que nós somos salvos das nossas coisas. Tá? Então, a próxima vez que alguém te vier dizer assim, eu sou um salvo, aí tu perguntas, você é salvo de quê? Deus te salvou do quê? Pergunta para ele. Pergunta se Deus te salvou da mentira, da angústia, se salvou da raiva, né? Se salvou dos olhos feios, das fofocas, por aí. Tá bom? Então, Val, um de vocês pode orar para nos despedir. Rapidinho, Matheus, qual foi aquele versículo que você falou de Jeremias, que Deus mandou para o povo É da ferida superficial? ferida superficial? É Jeremias, Eu né? sei que é Jeremias 6, em Jeremias 6 tem, e eu acho que Jeremias 9 também. Eu procuro aqui rapidinho. Depois você manda. Não, mas eu digo-te já. Eu digo já. Seis 14. 8, 11 também. 6, 14 a 8, 11. Tem lá, diz assim, cura a ferida do meu povo muito superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. 6, 14 e 8, 11. Certo. Felipe, você ora que aqui em casa está muito barulho aqui. Olha, o Felipe vai orar, tá bem? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nesse dia chamado hoje, nós te agradecemos pelo aprendizado que tivemos da tua palavra. Muito obrigado, Deus, por este momento. Que nosso coração, ó Deus, venha ser mudado, transformado pelo poder que há na tua palavra. Que a tua palavra é pura, a tua palavra é viva e eficaz. Então, Deus, nós te agradecemos. Obrigado. Fica conosco. Desde já. Amém. Amém. Então, vai, Deus te abençoe, tá? Amém. Vai.